Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje falar um pouquinho mais, né? Vou trazer aqui para vocês a aula de arquivologia. Eu saí um pouquinho do tema de arquivo prático. Achei interessante trazer para vocês um pouquinho de conceito de arquivologia, tá? Conceito de arquivo. Isso aqui vai ser importante não só para o pessoal que estuda concurso público, como também para o pessoal das empresas, para terem noção do que é arquivo, os estudantes também terem noção do que é arquivo, uma pequena noção do que é. Então eu fiz aqui um quadrinho, tá? Onde eu vou falar sobre os conceitos básicos do que é arquivologia, informação, suporte, documento, arquivo e protocolo. Tá? Então, o que é arquivologia? Como que surgiu a arquivologia? Vou ficar aqui um pouquinho na frente. A arquivologia ela surgiu no século XIX, tá? Internacionalmente, e aqui no Brasil ela surgiu na época de Getúlio Vargas, na década de 30. Ela surgiu porque precisou registrar os atos, né? As coisas começaram a precisar ser burocratizada. A burocracia, ela é ruim, porém ela é boa, porque como que foi que aconteceu? O que a gente deve fazer com isso aqui? Tem que registrar. E como que a gente vai registrar? A lei está discriminando e está dizendo o que vai fazer. O que é o arquivo? A lei diz o que é. O arquivo diz o que você deve fazer. Então, com a burocratização, como foi surgindo a documentação, como teve que começar a documentar os atos do governo para futuramente conseguir comprovar ou ficar para a história, né, como aprendizado, como foi preciso comprovar essa burocracia toda. A burocracia ela não é de todo ruim, porque ela vem padronizando, a lei ela vem dizendo o que tem que fazer, então ela veio padronizando ações do Estado, né, do governo, das empresas, das entidades, das instituições, né. Então ela trouxe uma grande camada, uma grande massa documental, tá? Então, do que a arquivologia trata? Ela trata basicamente da unidade de tratamento da arquivologia. E a arquivologia, o que é a arquivologia? É o documento de arquivo, tá? Arquivo é um documento que tem uma informação relativa a uma atividade, o exercício de uma atividade, tá? O que é informação? Se eu fizer um rabisco aqui, não é informação, é um dado. Porém, se eu tiver uma série de rabiscos, isso pode ser uma informação. É um conjunto de dados que passa por uma determinada ideia. Informação é um conhecimento, é uma ideia, né? Se eu fizer um rabisco, né, no quadro, eu tenho um dado, por exemplo. Agora, se eu juntar esse conjunto de rabiscos, passa a ter significado e o que a gente vai chamar de informação. A informação ela é a ideia, o conhecimento, um conjunto de dados com significado, tá? E o suporte é onde eu vou registrar essa informação. O suporte ele pode ser papel, ele pode ser um livro, ele pode ser um CD, ele pode ser um vinil, ele pode ser um papiro, ele pode ser um pedaço de couro, tá? Nós temos diversas formas de suporte, né? Então, estamos aqui, ó, no suporte. O suporte ele serve para registrar a informação, né? É óbvio que a informação pode ser passada verbalmente, porém, quem vai provar, né? Ela passei verbalmente ali, como que eu vou provar, né? O ato daquela informação. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda. Eu comprei e como que eu vou, se for verbalmente, como que eu vou comprovar se eu precisar de alguma comprovação no futuro, né? Então, a arquivologia, você vai registrar essa informação num suporte para uso futuro, tá? Por que a gente registra um contrato de compra e venda, né?
Porque se eu não registrar, pode ficar o dito pelo não dito, né? Então, eu preciso registrar essa informação em algum lugar. Isto eu vou chamar de suporte, esse local que eu vou chamar de suporte. Seja ele um vinil, seja ele um CD, seja ele um livro, tá? O livro não é um documento de arquivo, mas ele é um documento, porém não de arquivo de biblioteca. Ele tem informação registrada, o suporte dele é o livro, tá? A sua carteira de identidade, ela vem registrada em um papel, né? Então, documento, aqui agora a gente já está em documento. Documento é qualquer informação registrada no suporte, tá? Importante que nós temos diversas variações de suporte, como eu te falei, né? Não é só o papel, tá? Suporte é onde eu registro a informação. Informação, né? Que é ideia, conhecimento. Não é qualquer documento que é documento de arquivo. Aqui a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Para ser documento de arquivo, necessariamente a informação registrada tem que ter alguma relação com o acumulador. Por exemplo, eu estou andando pela rua, eu vou lá e compro um jornal. Esse jornal não é o meu documento de arquivo. O meu documento de arquivo é minha identidade, meu certificado, meu diploma, meu contrato de compra e venda, né? Aquele jornal, ele passa a ser um documento de arquivo meu se dentro do jornal tiver uma matéria a meu respeito. Aí ele passa a ser um documento de arquivo meu, né? Em arquivologia, a unidade básica é chamada de documento de arquivo, porém eu posso chamar simplesmente de arquivo. Posso chamar, tem que ter muito cuidado com isso, porque o arquivo, ele pode ser um documento, tá? Ele pode ser um móvel, ele pode ser uma sala, ele pode ser um departamento. Então, para o nome arquivo, nós temos vários significados, né? Não só como documento que guarda uma informação, uma ideia, um conhecimento, como o departamento, como a sala, como o móvel, pode ser chamado de arquivo, né? Muito cuidado com isso, tá? Então, atentar, pois documento tem uma informação registrada em um suporte. Nós temos infinitos tipos de documentos, de suportes, né? Documento de arquivo tem que ter cuidado com a particularidade, que a informação precisa ter relação com o acumulador. Um documento de arquivo meu não é um documento de arquivo seu, como eu falei, né? E por último, e não menos importante, muito importante, é o protocolo. Ele vai tratar de registrar os atos oficiais e as suas trâmites. Basicamente, o que o protocolo faz? Ele vai fazer uma série de operações, tentando entender o que está, onde estão os documentos dentro de um órgão, dentro de uma organização. Essa é a ideia do protocolo. Então, o protocolo é onde ele vai cuidar de toda aquela documentação quando ela entra, ele vai registrar tudo isso. Ela entrou, ela vai para qual departamento, ela voltou de qual departamento. Então, o protocolo ele vai registrar toda a trâmite da documentação dentro do departamento, do setor, tá? Então, tem que atentar muito para isso. Então, a gente não tem muito como ter um arquivo sem ter protocolo, porque o documento precisa chegar, tá? Então, atentar para isso, para documentação, para protocolo. Então, conceitos básicos de arquivologia, né? A arquivologia ela surgiu para organizar para registrar primeiro os atos dos governamentais, né?
E aí a gente registrou, teve uma massa documental muito grande, aí começou a ter demanda para arquivologia, para organizar esse documento todo. Essa burocratização, ela veio padronizando tudo isso. Vai fazer um documento. O que a gente tem que fazer? Está escrito na lei, está escrito no procedimento, está escrito no manual. Então, fica bem legislado, fica bem documentado, tá? Então, esse é o conceito de como que surgiu a arquivologia, né? Então, a informação é o conhecimento, é a ideia, né, que você tem. Isso aqui, ó, o que eu tô fazendo é informação, tô botando o meu conhecimento, eu tô compartilhando o meu conhecimento com a rede, né, com vocês. Foi aquilo que eu aprendi. O suporte, ele pode ser papel, ele pode ser um livro, ele pode ser um vídeo, ele pode ser um CD. O documento, ele é igual ao meu documento de identidade, ele pertence a mim. O documento, ele só é documento quando ele faz parte do acumulador. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês de projeto, projeto 1, ele vai ser de qual empresa? Vai ser daquela empresa. Então, ele faz parte da acumulação, do acervo da pessoa. O arquivo, ele pode ser arquivo documento, ele pode ser o móvel, ele pode ser o departamento, ele pode ser o setor. E o protocolo, que é importantíssimo para um arquivo, porque ele é a entrada e saída de um documento, é ali onde você registra o arquivo. Gente, desculpa, tá? Tem um latido de uma cachorra aí, me desculpa. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui me assistindo. Espero que tenha ficado tudo entendido, que vocês tenham entendido. Eu peço para que vocês, se gostarem, dá o like, compartilha, se inscreve, assina, sinaliza lá, clica para o sininho, te mostrar os vídeos que vão ter novos, tá? E compartilha para que eu possa trazer mais material para vocês, possa investir no canal e que vai ser bom para todo mundo, tá? Obrigada, eu espero os comentários de vocês aqui embaixo, comentários, sugestões, tá? Eu espero que essa aula tenha sido boa para vocês. Eu quis trazer, no vídeo anterior eu trouxe a prática de arquivologia, mas eu falei, não, vamos parar um pouquinho para a gente trazer um pouco aqui para eles o que é esses conceitos básicos da arquivologia. Para você que trabalha num escritório, num escritório qualquer que seja, ou para você que está estudando para concurso público, tá bom? Muito obrigada.